Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo este vídeo, que é sobre o amor nos tempos do cólera, do escritor Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques é um escritor colombiano, falecido no ano de 2014. O autor é Nobel de Literatura, inclusive o Amor nos Tempos do Cólera foi escrito logo após o ano sabático que ele tirou depois de receber o prêmio, no ano de 1984. Gabriel Garcia Marques, o Gabo, é representante de um estilo, um gênero literário conhecido como realismo mágico. O realismo mágico ele é dito como a resposta latino-americana à fantasia medieval europeia. Então, o que se pode esperar do realismo mágico é que ele traga aí uma pitada de lúdico, algo de fantasioso à realidade. Inclusive, no Amor nos Tempos do Cólera, isso é facilmente encontrado em várias situações. O final do livro ele é bastante lúdico. O tema central do livro também, que na capa aqui já é dado o tom. Florentino Ariza não deixara de pensar nela um único instante, desde que Firmina Dazo o rechaçou sem apelação depois de uns amores longos e contrariados. E haviam transcorrido a partir de então 51 anos, 9 meses e 4 dias. Então é a história de um homem que espera por uma mulher por mais de meio século. A narrativa se inicia quando a Firmina Daza, essa mulher aí que é esperada, ela está casada com outro homem. Um casamento já antigo, amantes de mais de meia idade. E nesse ínterim aí o homem com quem ela está casado, no momento ele falece. Ele vem a falecer e no dia do seu falecimento, o Florentino Ariza vai até Firmina Daza e reitera o seu amor de mais de meio século. Ele vai até ela no velório, quando ficam os dois a sós, e fala: Firmina, disse, esperei esta ocasião durante mais de meio século, para lhe repetir uma vez mais o juramento de minha fidelidade eterna e meu amor para sempre. A Firmina se injuria com ele, acha que ele está sendo inconveniente, acaba expulsando ele de casa, mas algo reacende aí, ele é trazido novamente à sua memória. Ela se lembra dele novamente, e é então que o livro volta alguns anos até a adolescência desses dois protagonistas, aí a Firmina e o Florentino Ariza, e conta a história do início desse amor que começou na adolescência. A Firmina tinha uns 12 anos, era uma estudante de colégio, e o Florentino Ariza tinha 14 anos, trabalhava como telegrafista. O Florentino vai até a casa da Firmina levar uma correspondência, uma carta aí para o pai dela, e a Firmina está tendo aulas com a tia, aulas de costura, e quando ele passa pelo corredor, a aula não se interrompeu, mas a menina levantou a vista para ver quem passava pela janela. E esse olhar casual foi a origem de um cataclismo de amor que meio século depois não tinha terminado ainda. A Firmina estava tendo aula com a tia, a mãe dela já faleceu, a tia foi quem criou ela no momento em que o Florentino Ariza a vê. Nesse primeiro momento aí, quem se apaixona perdidamente já é o Florentino. Ele passa então a seguir a Firmina Daza, e todos os dias na saída da escola ele está sentado em uma praça lendo um livro, esperando para vê-la passar. A tia de Firmina nota isso e fala para ela. A Firmina diz que não, mas passa a prestar atenção e vê que sim, sempre ele está lá. Transcorrido um tempo, passado um tempo aí, o Florentino toma coragem, vai até a Firmina, entrega a ela uma cartinha. A Firmina responde e eles passam então a ter um namorico aí por correspondência. É algo bastante forte entre eles na adolescência, o primeiro amor dos dois, mas só que a Firmina leva uma carta para a escola aí, e é uma escola de madres, uma escola muito rígida onde ela estuda. A madre fica muito constrangida, muito contrariada com toda a situação, expulsa a Firmina da escola. O pai da Firmina então fica sabendo da situação, vai até o Florentino Ariza e pede para ele se afastar de sua filha. O pai da Firmina não aceita o casamento, mesmo o Firmino sendo um telegrafista, uma profissão que está em ascensão. O Florentino tem chance de subir de cargo, mas ele não aceita. Por quê? Porque a mãe da Firmina tinha o sonho que ela se casasse com alguém da alta sociedade, passasse a fazer parte da alta sociedade. Os Daza, o pai, a tia, a Firmina, eles são ricos, eles têm bastante dinheiro, muito dinheiro, mas não fazem parte da alta sociedade. O pai da Firmina, ele enriqueceu, ele fez fortuna, e até de uma forma aí que é dita como questionável, por meios
ilícitos. Mesmo assim, ele não aceita o Florentino Ariza. Mas como o Florentino está decidido e não quer, não arreda o pé, diz que não vai desistir da Firmina, o pai da Firmina vê como única situação fazer uma viagem muito longa. Ele pega a Firmina e eles partem, voltam para o interior, de onde eles vieram, uma viagem aí pelas montanhas, um caminho que é feito sobre o lombo de mulas. A Firmina detesta a viagem, mas acaba chegando à casa de parentes, onde faz uma amizade forte com uma prima, que vem a ser para ela aí uma amizade para toda a vida, e a única coisa que se salva dessa viagem. Os Daza ficaram fora aí por mais de um ano mais ou menos, eu acredito. Só que nesse ínterim, o Firmino, como telegrafista, ele consegue montar uma rede com os seus outros amigos telegrafistas. Então, apesar da distância, ele consegue encontrar a Firmina e fazer com que suas cartas continuem chegando a ela e as dela a ele. Ou seja, os dois continuam mantendo a correspondência. O mesmo namorico, o amor não arrefeceu. O pai da Firmina acaba não conseguindo o que ele quer. Isso é interessante porque o pai do Gabriel Garcia Marques também era telegrafista. E quando ele conheceu a mãe do Gabriel, também foi impedido pelo sogro, e acabou aí montando um mesmo esquema para manter correspondência com a mãe do Gabriel. Então essa história é meio que baseada na história dos pais do autor. Depois de um ano aí a Firmina volta, o Florentino tá na cidade ainda esperando por ela. A Firmina volta e o pai dela entrega a chave da casa para ela e a coloca como a senhora do lar, a dona da casa, pois ele expulsou a tia, né? Depois que ele descobre aí que ela fez o papel de alcoviteira no relacionamento entre a Firmina e o Florentino, ele a expulsa, pois se sente traído, sendo que ela sabia que o desejo de sua irmã é que a Firmina case com um bom partido. O relacionamento do pai e a Firmina nunca mais foi o mesmo depois disso. Ela se sentiu muito mal por ter perdido a tia, que era como uma mãe para ela, né? Que foi quem a criou. Os dois têm aí uma relação de duas pessoas que têm que se aturar, pois vivem sobre o mesmo teto. Então a Firmina, como dona de casa, volta como a senhora do lar e ajeita a casa ao seu gosto e decide fazer compras no mercado, buscar mantimentos. Apesar de toda a situação ainda dela estar triste, ela se sente numa nova condição, um lugar onde ela nunca esteve antes, né? Uma liberdade nova. Essa parte que ela vai até o mercado é uma das partes mais lindas, uma das descrições mais vivas que eu já vi. O autor, o Gabriel Garcia Marques, faz questão de deixar tudo muito vivo, tudo muito claro, porque vem a ser uma parte, e uma parte importante da história, tanto para a Firmina, tanto para o Florentino, como tanto para o leitor. Então, o mercado você consegue sentir cheiro, como se você estivesse lá, ver cores, como se estivesse ao vivo. É uma descrição muito linda que a gente experimenta como a Firmina essa liberdade e como que vai acontecer quando ela encontra o Florentino no mercado. O Florentino soube da volta dela e a seguiu até o mercado, né? Ele já sabia que ela tinha voltado, estava na frente da casa, como ele não podia entrar, ele esperou que ela saísse e a seguiu à distância. A Firmina vai até o mercado, nunca tinha ido, né, fazer compras, acaba entrando numa área perigosa. Quando o Florentino toma consciência disso, de que ela está indo em uma área que não deveria, ele vai até ela, né, vai até ela todo romântico e diz: "Este não é um bom lugar para uma deusa coroada." A Firmina voltou a cabeça e viu a 2 palmos de seus olhos os outros olhos glaciais, o rosto lívido, os lábios petrificados de medo, tal como os vira no tumulto da missa do galo pela primeira vez em que ele estivera tão perto dela. Mas ao contrário daquela vez, não sentiu agora a comoção do amor, e sim o abismo no desencanto. Num instante teve a revelação completa da magnitude do próprio engano, e perguntou a si mesma, aterrada, como tinha podido incubar durante tanto tempo e com tanta ferocidade semelhante quimera no coração. Mal conseguiu pensar. Deus meu, pobre homem! Florentino Ariza sorriu, procurou dizer alguma coisa, procurou acompanhá-la, mas ela o apagou de sua vida com um gesto de mão. "Não, por favor", disse, "esqueça." E é assim, o rechaçou sem apelação, depois de uns amores longos,
e contrariados. Então aquilo que foi esse amor da adolescência aí pro Florentino Ariza, apesar de platônico, muito forte, muito real, pra Firmina teve algo aí que mudou, ela voltou da viagem, tinha trocado correspondências com ele, tinha o visto na praça, tinha o visto aí na missa do galo, como é dito agora, mas quando ela ouviu dessa vez, não sei, talvez ela tenha amadurecido, tenha mudado, ela o rechaçou sem apelação, o apagou de sua vida com um gesto de mão. Para ela aquilo acabou, ele deixou de existir naquele momento, como se ela tivesse passado uma borracha no lápis, só que para ele não. O Florentino Ariza ficou doente, o Florentino Ariza tentou sair da cidade, o Florentino fez de tudo para esquecer ela, mas não conseguiu. Mas como ela não queria mais saber dele de jeito nenhum, ele se conformou entre aspas, porque ele ficou esperando por ela. Ele foi um cara que não se casou, não teve nenhum relacionamento sério, esperando pela Firmina. O Florentino Ariza, ele não é descrito como feio, mas ele é descrito como alguém excêntrico, estranho, esquisito, sempre de preto, muito magro, empolado aí, esses óculos, esse olhar de gelo. Então ele é uma figura bastante estranha. Já a Firmina Daza, ela é descrita como uma pessoa bonita, tanto que ela consegue o casamento, né, com uma pessoa, uma figura da alta sociedade, que é o marido dela, que morre no início do livro, o Dr. Juvenal Urbino, um personagem bastante icônico. Inclusive, a morte do Juvenal Urbino ilustra bem o que é o realismo mágico, que é passar. É uma das mortes, aí, uma das cenas mais tragicômicas que eu já li na minha vida. Então ela consegue, e é dito assim, que o Dr. Juvenal Urbino se casa com uma beleza do povo. Ele é um médico ilustre, célebre, que de boa família, rico, formado na Europa. Ele acabou de voltar para a cidade e todas querem se casar com ele, mas ele acaba escolhendo a Firmina. A Firmina tem uma doença aí, uma gripe, uma coisa assim, nada grave. Ela é tratada pelo Juvenal Urbino, que se apaixona por ela. A prima da Firmina, a qual ela conheceu na viagem, está na cidade e faz de tudo, juntamente com o pai da Firmina também e o próprio Juvenal, para que a Firmina se case com ele. A Firmina, na realidade, ela não quer casar com o Juvenal, ela não sente nada por ele. Mas o tempo está passando e o Juvenal Urbino é o melhor partido da cidade. A Firmina acaba, então, decidindo aceitar o casamento com o Juvenal Urbino. O Florentino Ariza sofre muito nesse meio tempo aí, como eles moram na mesma cidade, ele fica sabendo de tudo, acompanha o casamento dela. É como se a Firmina e o Juvenal Urbino, como figuras de alta sociedade muito proeminentes, são famosos na cidade. Tudo que eles fazem reverbera, repercute. O Florentino Ariza fica sabendo de tudo, da lua de mel, para onde eles vão. Eles viajam para a Europa, sai no jornal, porque o Juvenal Urbino, além de ser de boa família, é um médico muito célebre. Ele erradicou a epidemia do cólera na cidade, ele é muito conhecido. E ele faz muitos projetos sociais, muitas coisas. Então é um casal aí badalado. E o Florentino Ariza tem que acompanhar tudo isso com um sofrimento eterno. Ele cresce na profissão como telegrafista durante todos esses anos. Depois que o livro conta o início da morte do Juvenal, o casamento da Firmina, a adolescência dos protagonistas e aonde começou esse amor, passa a narrar acontecimentos posteriores misturados a alguns anteriores, lembranças do personagem de antigamente e coisas que vão acontecendo. A Firmina Daza se lembra do seu casamento, tem também o ponto de vista do Juvenal Urbino durante a narrativa, que é o marido da Firmina, e o ponto de vista de Juvenal. São os três protagonistas aí da história. O casamento da Firmina, e é aí que o amor nos tempos do cólera ali se torna o ódio, o amor que ele é, como está na capa aqui. Acima de tudo, porém, está uma belíssima história de amor, daquelas pontuadas por cartas perfumadas, pétalas de flores prensadas entre as folhas. O livro se torna... O amor nos tempos do cólera não é apenas uma simples história, mas um grande tratado do amor, porque no casamento do Juvenal Urbino e da Firmina, apesar de nenhum deles querer, porque o Juvenal ele não se apaixonou realmente por ela, ele assim se encantou, mas o que o fez decidir tão ferrenhamente a querer se casar com ela foi porque ela não quis, ela não se encantou por ele, ela não se jogou aos pés deles como todas estavam, e isso o fez querer, foi mais por vaidade.
e a Firmina foi por falta de uma opção melhor. Mas no casamento deles nasce um grande amor da convivência, nasce um grande amor na resolução dos conflitos do dia a dia, nas brigas conjugais, tanto que na cena em que o Juvenal aí tá morrendo nos seus últimos instantes, já morto em vida, mas resistindo ainda um último minuto à chicotada final da cauda da morte, para que ela, a Firmina, sua mulher, tivesse tempo de chegar. Chegou a reconhecê-la no tumulto através das lágrimas da dor, que jamais se repetiria de morrer sem ela, e a olhou pela última vez para todo sempre, com os mais luminosos, mais tristes e mais agradecidos olhos que ela jamais vira no rosto dele em meio século de vida em comum, e ainda conseguiu dizer-lhe com o último alento: só Deus sabe o quanto eu amei você. A Firmina agora então tá viúva e tem, dentre lembranças e memórias dos personagens, a aproximação do Florentino Ariza. O Florentino Ariza, durante todo esse tempo aí, também é um representante do tipo de amor que é tratado no livro, pois apesar de ele não ter se casado, ele se tornou um amante bastante volúvel, com várias mulheres, vários relacionamentos, algumas bastante carismáticas, descritas, personagens bem legais também, e relacionamentos às vezes trágicos, por vezes engraçados, que coloca aí todo o tipo de amor nos tempos do cólera. Aqui, o amor apaixonado da adolescência, o amor conjugal, o clandestino, o tímido, o amor sexual ou libertino, o tédio do amor, suas lutas, esquecimentos, metamorfoses, suas deslealdades, doenças, triunfos, angústias e prazeres, o amor por carta, o despertar desse amor próximo ou distante, o amor louco. O Juvenal Urbino tem várias amantes, gordinhas, magras, altas, brancas, negras, ruivas, mais velhas, mais novas, bem mais novas, e nesse é retratado todo esse tipo de amor aí que faz do livro isso, um ode ao amor. Depois que o Florentino se declara para Firmina aí, ela passa a pensar nele, volta, né, traz todas essas lembranças, e ele consegue, aí depois de um tempo, se tornar amigo dela de início, o íntimo dela. E até aqui, o amor de meio século, que encontra os amantes septuagenários se tocando pela primeira vez, o amor que se guarda e espera, enfim, sua realização. Ele acaba tendo a Firmina Daza depois de meio século. Então é uma história que sim, apesar de tudo, é de amor, porque o que acontece? Tem essa tragédia aí, né? Essa tragédia amorosa, quando a Firmina apaga o Florentino Ariza. Tinha tudo aí para ser um casamento lindo, maravilhoso, mas não. Ela olha e não é mais. Então o livro retrata todo esse tipo de amor, o amor que não era para ser, mas que nasce da convivência, que brota, que acaba, que termina, que não tem porquê, que tem porquê. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. Então é isso. O Amor nos Tempos do Cólera é essa história leve nas mãos de um autor sensacional. Eu digo leve no sentido de se passarem 50 anos aí, em 428 páginas. O autor nos transporta pela vida de 3 protagonistas de uma forma muito única. O livro sim, tem partes engraçadas, tem esse realismo mágico muito presente, traz esse lúdico aí de uma forma bem representada. Eu indico muito o livro, de 0 a 10, a minha nota é 10. O Gabriel Garcia Marques é um autor sensacional. O próximo livro que eu vou ler dele é 100 Anos de Solidão, que eu também trarei resenha aqui. Então é isso. Se inscrevam no canal, se gostou, deixa um curtir, compartilha com os amigos, e obrigado.